Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Éder e vamos para mais uma aula de geometria analítica. E o que nós vamos ver hoje é distância entre ponto e reta, tá? Bom, a distância entre ponto e reta. A busca da distância entre o ponto e uma reta é uma aplicação importante da perpendicularidade, tá? Uma das primeiras aí. Bom, a distância entre o ponto e uma reta nada mais é que a distância entre dois pontos, ou seja, o ponto dado e o pé da perpendicular à reta dada, conduzida pelo ponto dado, tá? Vamos ver isso em forma de figura para ficar mais visível, tá? Bom, observe aqui graficamente o ponto P e a reta R, tá? Então eu tenho o plano cartesiano aqui, eu tenho um ponto P e tenho uma reta R. Bom, vamos passar aqui por P uma perpendicular tocando em R, tá? Uma reta perpendicular aí, uma reta T. Bom, quando essa reta toca a reta R, tá? Ela vai gerar um ponto Q aqui. A gente chama de pé da perpendicular passando por P, tá? Bom, e o que nós estamos interessados em encontrar aqui é o que? Essa distância, tá? Ou seja, a distância do ponto P à reta R é o mesmo que a distância do ponto P ao ponto Q, tá? E a distância entre dois pontos vocês já estudaram aí, sabe como encontrar. Bom, tá? Conhecida a equação de R, é possível encontrar a equação de T, que é perpendicular a R, tá? E passando por P, onde essa reta T passa por P, tudo bem? Bom, interceptando R e T, obtemos que aí basta encontrar a distância entre P e Q e o problema se resolve. Então, se a gente pensar dessa maneira, se eu conseguir aqui, ó, tá? Pegar o ponto P e encontrar o ponto Q, eu calculo a distância entre P e Q, eu calculei aí, tá? A distância entre P e a reta R. Esse é o nosso objetivo, tá? E antes de chegar nos exercícios, nós vamos chegar em uma fórmula. Essa fórmula vai nos ajudar a encontrar de forma bem rápida a distância entre P e R, ou seja, a distância entre um ponto e uma reta R. Tudo bem? Bom, por ter grande aplicação na geometria analítica, vamos deduzir uma fórmula para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Tudo bem? Bom, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu tenho um ponto P de coordenadas x de P, y de P, tá? E uma reta R na forma geral. Ou seja, aqui, ó, A, B e C são os coeficientes, né? Então nós temos essa reta R que já está na forma geral que vocês já estudaram aí. AX mais BY mais C igual a zero é uma equação na forma geral, tá? Agora vamos obter uma fórmula para calcular a distância D entre P e R. Aqui eu coloquei a figura aqui ao lado, tudo bem? Para a gente aqui tá sempre visualizando essa imagem aqui, tá? Bom, primeiramente nós vamos encontrar a equação da reta T, onde essa reta T ela é o que? Perpendicular a R, que passa pelo ponto P, tá? Então, primeiramente, eu vou encontrar a equação dessa reta T aqui, ó. Feito isso, encontrada essa equação da reta T, eu já tenho a equação da reta R, tá? E aí, o que eu vou fazer depois que eu fizer isso, tá? Pense aí um pouco. Bom, continuando, tá? O coeficiente angular da reta R é o quê? É menos A sobre B. Você já viu isso aí anteriormente, tá? É menos o valor do coeficiente A sobre o coeficiente B. Tudo bem? Bom, outra informação que eu tenho é que a reta T é perpendicular a R. Unido dessas duas informações, eu tenho que, anteriormente, nós já sabemos que o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta T é igual a menos 1. Por que isso aqui é igual a menos 1? Porque elas são perpendiculares, já foi visto isso anteriormente. Como elas são perpendiculares, sempre que eu multiplicar o coeficiente de uma vezes o da outra, vai dar menos 1, tá ok? Bom, vamos substituir aqui, ó, tá? Onde tem
o coeficiente angular, m de r, eu vou trocar por quê? Por menos a sobre b, tá ok? E agora, o que eu faço aí? Bom, passa isso daqui dividindo menos 1, ó. Menos a sobre b vai passar dividindo menos 1, tá? Ou simplesmente dividimos os dois lados por menos a sobre b. E aqui desse lado vai dar 1, tá ok? Bom, divisão de fração, o que eu vou fazer aqui? Lembra lá? Eu vou considerar aqui, né, o primeiro de cima e vou multiplicar o inverso do de baixo, tá ok? Então, aqui quem que é o inverso de baixo? É menos b sobre a, tá aqui, ó. Menos com menos vai dar o quê? Mais 1 vezes b dividido por a vai dar b sobre a. Pronto, encontrei o coeficiente angular da reta T, olha que beleza, tá? Agora fica fácil para mim aqui, ó, tá? Bom, assim temos que a equação da reta T vai ser dada por, tá? Agora lembra lá dessa formulinha aí para encontrar a equação da reta? Conhecidos um ponto dessa reta e aqui o coeficiente angular dela? Bom, o ponto P eu tenho as coordenadas aqui. Então, o coeficiente angular, que vai ser b sobre a, eu vou substituir, tá? Nós vamos ter aqui aí, ó, né? Y menos y de p, onde estava o coeficiente angular de t, eu coloquei aqui b sobre a, tá ok? Vezes x menos x de p, tá? Continuando aqui, ó, eu vou fazer o que aqui? Esse b eu vou multiplicar aqui, tá? E aqui. E o a eu vou multiplicar aqui e vou multiplicar lá, ó, tá ok? Multiplicando aqui eu vou ter o que? AY menos a vezes y de p, e aqui bx menos b vezes x de p, tá ok? O que nós vamos fazer com isso aqui agora? Pensa aí. Nós vamos passar tudo para o primeiro membro. Eu vou deixar essa equação aqui na forma geral, tá? Passando todo mundo para o primeiro membro aqui, ó, nós temos aqui a mudança dos sinais, tá ok? O bx vem para cá negativo, menos b de xp vem para cá positivo. E aqui nós temos já na forma geral essa equação, tá ok? Bom, logo nós temos a equação de t na forma geral, que é essa equação aqui. Aqui, se você observar nessa equação, eu tenho aqui o coeficiente a dessa reta que vai ser o menos b, o coeficiente b aqui e o coeficiente c, tudo bem? Tá ok? Bom, eu já encontrei a equação da reta t. Já tenho a equação da reta r. O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Pense aí um pouquinho. Só lembrando que eu estou aqui fazendo o quê? Deduzindo uma fórmula. Eu vou chegar numa fórmula que vai me ajudar nos cálculos. Então, eu quero mostrar para vocês como que se chegou nessa fórmula que você vai aplicar. Tá ok? Bom, continuando então aí, tá? Nosso próximo passo vai ser o quê? Vai ser encontrar as coordenadas do ponto Q, onde Q é a projeção ortogonal de P em R. Então, aqui, se você observar, ó, esse ponto Q, ele está sobre R, tá? Ele é uma projeção ortogonal. Se eu pegar aqui o ponto P e descer ortogonalmente aqui, ó, eu vou projetar sobre Q, tá? Então, esse Q aqui é o nosso ponto que nós queremos encontrar. Observe que Q, ele é um ponto que pertence à reta R e também pertence à reta T, tá? Beleza? Olha que maravilha. Então, como é que eu faço isso? Pense aí. Como que eu vou encontrar o ponto Q? Fácil, tá? Ou seja, basta eu resolver esse sistema, ou seja, a equação da reta R com a equação da reta T. Se eu resolver esse sistema, eu vou chegar num x que é comum a R e a T e num y que também é comum a R e a T. Então, se eu cheguei numa coordenada de x que é comum a reta R e a reta T, eu cheguei na coordenada x do ponto Q. E eu encontrando a coordenada y que é comum a R e a T, eu também cheguei aqui na coordenada y do ponto Q. Tá ok? Então, continuando, tá? Aqui eu só organizei, ó. Peguei aqui o coeficiente C, né? Que ele não depende nem de x nem de y, passei para o segundo membro. E isso daqui, se você observar, ó,
Como x de p e y de p são números também, isso aqui vai dar um número, eu vou passar por outro membro aqui, mudando o sinalzinho, tá ok? E aqui eu tenho um sisteminha de duas equações por duas incógnitas. Meu objetivo é encontrar quem? X e y, tá ok? Encontrei x e y, encontrei o ponto Q. Ah, feito isso, sabendo o ponto Q, fica fácil, aí basta calcular a distância de P até Q e aí pronto, chegamos no valor de D. Olha que legal, tá? Bom, para a gente resolver esse sistema, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar aqui, anular o x. Para mim anular o x, vai ter que aparecer um B aqui, ó, tá? E aqui vai ter que aparecer um A, tá? Então aqui vai ficar BA e aqui BA a gente consegue fazer anulamento de x, sobrando y. Sobrando y, eu consigo encontrar y. Tá ok? Bom, então vamos lá. Multiplicando a primeira equação por b e a segunda por a. Tá? Aqui o sinal já está contrário, então eu não vou me preocupar com o sinal aqui. Então vamos lá. B vezes a vai dar BA, ou AB, né? B vezes b vai dar b ao quadrado y, b vezes menos c menos bc. E assim vai ficar o que aqui, ó? Tá? Aqui, ó, né, multiplicando aqui, nós vamos ter essa expressão em cima. E se eu pegar a segunda equação e multiplicar por A, nós vamos ter essa expressão embaixo, tá? Aqui só ficou faltando colocar em vermelho, tá? Mas é só um detalhezinho que ficou no slide aí. Vocês vão entender, ok? Bom, então aqui, ó, o que nós temos? Aqui na primeira equação vai ficar abx mais b ao quadrado y menos bc. E a de baixo vai ficar o quê? Menos abx mais a ao quadrado y menos abx xp, né? Mais a ao quadrado yp. Olha que beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Esse termo com esse. Eu vou somar as duas equações membro a membro, tá? Vou fazer adição aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar o primeiro membro dessa equação e vou somar com essa. O segundo membro, eu vou somar com o segundo membro. Sempre mantendo a igualdade, tá ok? Então, aqui, ó, abx mais b ao quadrado y está aqui, tá? Menos abx mais a ao quadrado y está aqui, tá? Aqui do outro lado, eu tenho menos bc e menos abxp mais a ao quadrado yp. Ok? Observa aqui agora, o que dá para a gente fazer aqui, ó, tá? Simplesmente dá para a gente anular os termos abx, tá ok? Então aqui nós sobramos com b ao quadrado y mais a ao quadrado y, que é igual ao que está depois da igualdade. Bom, perceba que o y aqui, ó, ele está evidente nos dois termos, vou colocar em evidência, olha que beleza, tá? E aí eu consigo chegar no valor de y, ou seja, vamos passar aqui b ao quadrado mais a ao quadrado dividindo o segundo membro. Como eu sei que isso aqui é um valor sempre positivo, né? Então, aqui eu posso fazer essa divisão, tá ok? Então, aqui eu cheguei no valor de y. Olha que beleza, eu já consegui achar a coordenada y do ponto Q. Falta agora encontrar quem? A coordenada x, tá? Como que eu faço isso? Pense aí um pouco. Como que eu vou encontrar a coordenada x do ponto Q? Porque a coordenada y eu acabei de encontrar, tá? Essa coordenada y aqui é o do meu ponto Q, tá ok? Agora vamos lá. Bom, vamos substituir y na primeira equação, né? Não tem a primeira equaçãozinha do sistema? Tá? Ax mais ib igual a menos c. Vamos substituir o y aqui, ó. Aquele mesmo y que nós encontramos lá, tá? Então, aqui nós temos esse que está em vermelho, que é o valor de y, substituindo aí. Agora é só fazer conta para isolar o valor de x, tá ok? Vou passar isso aqui para o segundo membro, que não tem nenhum termo x aí, tá? Feito isso, o que eu vou fazer aqui, ó? Multiplica b, né? Menos b aqui vai multiplicar todo mundo aqui em cima, ó, tá? Então, vai ficar menos com menos vai dar mais, b ao quadrado c, menos b que multiplica isso aqui vai dar mais b ao quadrado xp, menos b que multiplica isso aqui vai dar menos a ao quadrado by de p, tá ok? Lembrando que eu estou procurando a coordenada x do ponto Q, tá bom?
Bom, então aqui, ó, o que nós conseguimos fazer aqui? Fazendo o MMC aqui, né? A ao quadrado mais B ao quadrado é o nosso mínimo aqui. Divide por 1 aqui, o resultado multiplica por menos C. Ele vai aparecer aqui em cima, tá ok? Vamos organizar isso daí, tá? Organizando isso daí, o que nós vamos fazer, tá? Olha aí o que dá para fazer aí em cima aí, ó. Tem algum termo semelhante aqui? Tem, esse termo com esse, tá? Um é o oposto do outro, vai dar o anulamento aqui, ó, tá? E aí nós chegamos nessa expressão, tá? Bom, o que eu vou fazer com esse A que multiplica X aqui? Tá? Vou passar ele dividindo, né? E aí ele vai dividir isso daqui, que vai acabar multiplicando isso daqui, ó, tá ok? Ele está aqui. Agora observe aqui em cima, o A está evidente nos três termos. Olha que beleza, eu vou colocar em evidência o A então. Então vai ficar o que aqui? A que multiplica menos, né? Aqui, tirando um A de cada termo desse daqui, eu vou ter esse daqui, tá ok? E aí eu posso simplificar o A, né? E aí eu tenho X aqui, esse X aqui, tá? É o meu X do ponto Q. Olha que beleza, tá? Bom, assim eu tenho o quê? Acabei de encontrar as coordenadas do ponto X, as coordenadas do ponto Q, ou seja, X de Q e Y de Q, tá ok? Bom, agora pense um pouco. Se você tem a coordenada de Q e tem a coordenada de P, basta achar a distância entre dois pontos com aquela fórmula que vocês já viram. E aí, achando a distância aqui, eu consigo achar a distância do P até a reta R, que é a mesma distância de P até Q. Tá? Então, qual que vai ser o nosso terceiro passo para a gente chegar em alguma relação? Bom, o terceiro passo agora vai ser o quê? Vai ser encontrar a distância entre o ponto P e o ponto Q. Tá ok? Qual que é a fórmula aí para encontrar a distância? Tá? A fórmula da distância é essa daqui, ó, raiz quadrada de x da coordenada P menos x da coordenada Q ao quadrado mais o valor de y da coordenada P menos o y da coordenada Q ao quadrado. Tá ok? Então, aqui eu tenho a coordenada x de P e y de P. Aqui eu tenho a coordenada x de Q e aqui y de Q. Tá ok? Bom, continuando aqui, substitua, tá? X de Q por isso daqui. E agora aqui, pessoal, vai ser fazer cálculo, fazer continha aí com as nossas letrinhas, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer o quê? Primeiramente, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, tá? Aqui dentro. Então, aqui o x, a ao quadrado mais b ao quadrado, divide por 1, né? Que é o nosso MMC aqui, o mínimo múltiplo comum. Divide por 1 aqui embaixo, o resultado multiplica por xp. Então, dividindo isso aqui por 1, vai dar a ao quadrado b ao quadrado, mais b ao quadrado. Multiplicando x de p, tá aqui. Tá ok? Aqui do outro lado a mesma coisa, tá? E aí agora, continuando as continhas aqui, pega o x de p e multiplica aqui, ó, tá? Multiplicando todo mundo aqui, tá ok? Aqui do outro lado também. E aqui já vai observando se tem algum termo que é semelhante que possa dar anulamento. Tem? Tem, claro que tem. Tá? Aqui, ó, nesse primeiro membro, b ao quadrado xp e o menos b ao quadrado xp dá anulamento aqui. E desse lado de cá, tem algum termo que é semelhante? Também tem. Tá? Vai dar anulamento ali, tá ok? E aí, juntando isso aqui tudo, nós temos o que aqui? Isso daqui ao quadrado, né? Mais isso daqui ao quadrado. Ok? Ó, observe aqui, ó, tá? Que aqui em cima nós temos aqui, os três termos têm A. Vou colocar em evidência. Observe aí, se eu colocar o A em evidência aqui, ó, vai dar A vezes isso daqui. E aqui eu já aproveitei. Bom, se é isso sobre isso ao quadrado, tem a propriedadezinha lá, né? Então, vai ser o de cima ao quadrado sobre o de baixo ao quadrado. Então, eu já separei aqui esse parênteses grandão, ó, para o de cima ao quadrado e o de baixo ao quadrado. Tá ok?
Do outro lado a mesma coisa, ó. Observe que aqui do outro lado é o b que está evidente nos três termos, então eu vou colocar em evidência, tá ok? E já vou separar também, ó, o quadrado do de cima e o quadrado do de baixo, tá? Bom, o que mais que eu vou fazer aqui agora? Continuando, tá? E agora, o que eu faço aí? Bom, aqui não é um produto, A que multiplica isso aqui e tá ao quadrado. Lembrando da propriedadezinha, vai ser esse primeiro aqui ao quadrado mais, vezes esse aqui ao quadrado. Mais, né, B ao quadrado vezes isso aqui ao quadrado. Então, é isso que eu vou fazer agora, ó. Separei aqui os quadrados aqui, tá ok? Agora, observa que esse termo aqui, ó, né, é exatamente o mesmo que esse, ó, só não está na ordem aqui, tá ok? Então, eu vou colocar em evidência, tá? Bom, se é igual, eu posso colocar em evidência. E quem que vai aparecer no termo em evidência? Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado em cima, tá? Olha que beleza, tá? Embaixo aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado não é o mesmo que A ao quadrado mais B ao quadrado vezes A ao quadrado mais B ao quadrado? Não é ele vezes ele? Tá? Fiz isso para ficar mais fácil para você visualizar. Por que eu fiz isso? Olha aqui que beleza, ó. Eu vou simplificar um termo desse, tá? E aí eu vou obter essa relação aí, tá ok? Bom, a raiz quadrada aqui não está para tudo. Bom, eu posso separar então, pela propriedadezinha da raiz, eu posso colocar uma raiz para o de cima e uma raiz para o de baixo, tá ok? E aí nós vamos ter essa relação aqui, raiz quadrada do de cima sobre raiz quadrada do de baixo, tá? Ah, agora eu preciso de lembrar uma relaçãozinha que tem, tá, com módulos. Ou seja, uma propriedade do módulo diz que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o mesmo que o módulo desse número, tá ok? Por que eu estou usando isso? Por que eu vou usar essa relação aqui, ó? Observa aqui, ó, tá? Essa raiz quadrada de um número ao quadrado é o mesmo que o módulo desse número aqui, tá? E aí eu vou obter essa relação. Olha que beleza, tá? Essa é exatamente a fórmula que calcula a distância de um ponto à reta R, tá? Essa fórmula ela é muito importante para nós. A partir de agora nós vamos usar esta fórmula, tá ok? Essa fórmula aí, tá? Ela é muito importante aí na geometria analítica, porque ela nos ajuda a calcular a distância de um ponto até uma reta, tá? Lembrando, pessoal, que o que eu mostrei antes foi como chegamos nessa fórmula, tá? Para você visualizar, né, da onde que surgiu esta fórmula que você vai aplicar. Porque é interessante você saber da onde surgiu esta fórmula, tá ok? Bom, a distância aí, né, de P à reta R é igual ao módulo do valor numérico obtido, substituindo quem? As coordenadas do ponto P no primeiro membro da equação geral de R, dividindo pela raiz quadrada dos coeficientes A ao quadrado mais B ao quadrado, tá ok? Essa fórmula aqui é bem simplesinha de gravar, ou seja, em cima é a equação da reta na forma geral, que da reta que você está querendo achar a distância em relação ao ponto, e o x dessa equação geral e o y, você vai substituir as coordenadas do ponto P, que você está querendo achar a distância, tá? Então, ela é bem simplesinha aí para lembrar, tá ok? Bom, assim a fórmula acima destacada nos ajuda a calcular a distância de um ponto P a uma reta R conforme a figura, tá? Então, pronto, consegui achar aí uma fórmula que relaciona, né, que nos consegue ajudar aqui a encontrar a distância de um ponto P a uma reta R dada, tá ok? Bom, agora pense um pouco, tá? Quais são os possíveis valores que podemos encontrar para a distância? Tá? Dê uma pausa nesse vídeo e pense. Quais são os possíveis valores que podemos encontrar para a distância de D? Pensou? Bom,
A distância D pode ser positiva, tá? Pode. A distância pode ser um valor maior que zero, tá? A conclusão que nós temos, que o ponto P não pertence à reta, ele é um ponto que não está na reta. Se a distância é positiva, ele vai ter uma distância da reta, tá ok? O que ele pode ser também? Ele pode ser zero, ou seja, D igual a zero. Se for zero, qual que é a conclusão que eu tiro disso? Bom, se a distância é zero, professor Éder, então significa que o ponto P pertence à reta. Ele é um ponto da reta. Ele não tem distância nenhuma da reta. Ele então está sobre a reta, tá? Agora pergunta: a distância pode ser negativa? O que você acha? Tá? Não, distância não pode ser negativa. Portanto, se você estiver calculando lá, chegou num valor negativo, opa, tem alguma coisa errada. Volta, revisa seus cálculos, tá? Distância não pode ser negativa, tá? Não cometa esse erro. Tudo bem? Bom, a partir de agora nós vamos fazer alguns exemplos de aplicação da fórmula que nós acabamos de encontrar. Tá ok? Bom, pessoal, primeiro exemplo, nós temos aí, calcule a distância do ponto P à reta R, tá? Lembrando da fórmula lá, o que nós temos lá da fórmula? Qual que é a fórmula mesmo? Distância do ponto P à reta R vai ser igual ao quê? Módulo de quem? Da equação da reta, né? Da reta R. Então, vai ser AX de P mais BY de P mais C, tá? Sobre módulo. Isso aqui dividido por quanto? Pela raiz quadrada de quem? Dos coeficientes A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá ok? Tá? Essa aqui é a nossa fórmula aí, tá? Agora, quem que vai ser a coordenada aqui, ó, do nosso ponto P? Bom, o 1 vai ser quem? Vai ser o X do ponto P. E o 5? Y do ponto P, tá? E na nossa reta R aqui, que já está na forma geral, lembrando que a equação da reta tem que estar na forma geral. Se não tiver, você transforma aí, tá ok? Bom, aqui na reta R, quando não aparece, né, não está aparecendo nenhum número aqui, nós sabemos que o coeficiente aqui é 1, tá? E aqui também vai ser 1. Então, eu tenho que o A vale 1, o B vale 1 e o C vale quanto? Menos 2, tá ok? Bom, vamos substituir esses valores aqui na fórmula. Como é que vai ficar a nossa fórmula aqui? Distância do ponto P à reta R vai ser igual ao quê? Módulo de quem? Quem que é o valor de A? Aqui, ó, é 1. Tá aqui, ó. Quem que é o valor de X de P? Também é 1. Então, 1 vezes 1, tá? Quem que é o valor de B? 1. Então, aqui vai ficar mais o valor de B, que é 1, vezes quem que é o valor de Y de P? 5. Tá aqui. Mais quem que é o valor de C? Menos 2. Então, vou colocar entre parênteses aqui. Tá ok? Bom, sobre quem aqui? Isso aqui vai ser dividido por raiz quadrada. Quem que é o valor de A mesmo? É 1. Ó. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado mais quem que é o B? O B vale 1 também. Então, tá aqui. Tá ok? Fecha aqui a nossa raiz quadrada. Agora é só fazer conta, pessoal. Vamos lá. Então, a distância de P até R vai ser igual ao módulo. Quanto que é 1 vezes 1? 1, tá? Mais, quanto que é 1 vezes 5? 5. Mais com menos, menos 2. Tudo bem? Dividido aqui pela raiz quadrada. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. Tá ok? Beleza. Agora, quanto que vai dar em cima aí? Faz a conta aí. 1 mais 5, 6. Tira 2, vai ficar 4. Raiz quadrada de quanto aqui? De 2, tá? Quanto que é o módulo de 4? Bom, módulo de 4 vai ser 4 sobre a raiz quadrada de 2. Bom, isso aqui, pessoal, a gente costuma fazer o que aqui? Não deixar a raiz quadrada
embaixo. Então, nós vamos racionalizar. Como é que eu racionalizo isso daqui? Multiplica pela raiz em cima e embaixo. Então, raiz de 2 eu vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo, tá? Então, distância entre P e R vai ser igual ao quê? 4 raiz de 2 sobre quanto? Raiz quadrada de 4, né? 2 vezes 2. Quanto que vai dar isso daí? Faz a conta aí, tá? Vai dar quanto? 2, né? Beleza. Esse 4 que está multiplicando raiz de 2, dá para a gente simplificar com 2 aqui, ó, tá? 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, a distância de P até R é igual a 2 raiz quadrada de 2. Tá ok? Pronto, tá? Portanto, aqui, tá? A distância entre quem? Do ponto P a reta R é 2 raiz de 2 unidades de comprimento. Tá ok? Beleza? Então vamos para o próximo exemplo. O exemplo 2 diz o seguinte: qual é a distância da origem do sistema cartesiano à reta R? Tá? Bom, primeiramente eu te pergunto, qual é a coordenada da origem do sistema cartesiano? Tá? Qual que é a coordenada? Ah, sim, professor Éder. A coordenada é 0 para x, 0 para y. Então, já tem o nosso ponto P aqui, ó. 0 para x, 0 para y. Beleza. Ó, x de P está aqui, y de P está aqui, ó. Beleza, já encontrei a coordenada do ponto P. Bom, a minha reta R está aqui, tá? A equação dela. Porém, observe que nessa equação da reta aqui, ela não está na forma geral, tá? Eu preciso transformar para a forma geral. Como que eu faço isso? Leva todos os termos para o primeiro membro e deixa o 0 no segundo membro. Então, aqui a nossa equação da reta R vai ser o quê? Menos 2x mais y mais 1 igual a quanto? 0, tá bom? Então, eu transformei a equação que está aqui nessa forma para a forma geral. Bom, aqui nessa equação eu consigo identificar os coeficientes. Ó. Quanto que vale A? A vale menos 2. Quanto que vale B? Bom, não tem ninguém aqui, nenhum número aparente multiplicando o Y. Então, é 1, né? Como se não é mais 1 aqui o B. E o C vale quanto? 1 também, tá? Qual é a fórmula mesmo da distância entre ponto e reta? Bom, distância entre ponto e reta vai ser o quê? Módulo da equação geral, né? AX de P mais BY de P mais C sobre quem? Sobre a raiz quadrada dos coeficientes ao quadrado. Ó. Que beleza, ó. Tá? Beleza? Bom, vamos substituir agora os valores. Ó. Então, a distância aqui do ponto P à reta R vai ser igual ao que aqui? Tá? Quem que é o valor de A? A vale menos 2. Quem que é o valor de X de P? Vale 0. Então, menos 2 vezes 0. Mais, quanto que vale B? 1. Quanto que vale Y de P? 0. Tá? Mais, quanto que vale C? 1. Tá? Fecha o módulo aqui. Raiz quadrada de quem? A ao quadrado, então vai ser menos 2. Coloca um parênteses aqui, tá? Negativo, tem que colocar um parênteses aqui. Quem que é o B? O B é 1, então 1 ao quadrado. Tá ok? Bom, continuando o cálculo aqui, quanto que vai dar isso daqui? Menos 2 vezes 0 vai dar 0, mais, né? 1 vezes 0 também vai dar 0, e aqui vai dar 1, tá ok? Embaixo vai dar o que aqui? Raiz quadrada, menos 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Tá ok? Então, distância de P até R
vai ser igual a módulo de 1 dividido pela raiz quadrada de 5. Tá, quanto que é módulo de 1? Módulo de 1 é 1, tá? Módulo de um número positivo é ele mesmo, tá, ok? Raiz quadrada de 5. E aí, pessoal, o que eu faço aqui agora? Bom, não é comum a gente deixar a raiz quadrada embaixo, então a gente vai racionalizar, ou seja, tornar esse irracional embaixo um número racional. Como que eu faço isso? Multiplica pela raiz que está embaixo, em cima e embaixo aqui, ó, essa fração, tá? Então, distância de P até R vai ser igual a raiz quadrada de 5, né? 1 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5. E aqui embaixo vai dar quanto? 25. Quanto que é raiz quadrada de 25? Quanto que é? Ah, acertou. É 5, né? Beleza. Ok? Então, essa é a distância entre quem? Entre o ponto P e a reta R. Ou seja, essa reta R aqui ela tem distância, uma distância da origem do sistema cartesiano igual a raiz de 5 sobre 5. Tá ok? Então, portanto, aqui, a distância, tá? Distância de quem? Da origem a reta R é igual a quanto? Raiz de 5 sobre 5 unidades de comprimento. Tá ok? Tudo certo? Beleza, então. Vamos para o próximo exemplo. No exemplo 3 diz o seguinte, ó. Um triângulo tem vértices nos pontos A, B e C. Calcule a medida da altura do triângulo relativa ao lado BC. Tá? Sempre que você pegar algum tipo de exercício que envolve esse contexto aqui, faça um esboço, um desenho do que relaciona ao exercício para você visualizar melhor o que você tem que fazer. Tá? Nesse caso, eu vou desenhar um triângulo de vértices A, B e C. Tá? Então, desenhei aqui. Eu vou ter aqui o vértice A, tá bom? O vértice B e o vértice C. Tá? Nesse triângulo. E a altura relativa ao lado BC é um segmento que parte do vértice A aqui, ó, tá ok? Perpendicularmente aqui ao lado BC. Então, essa aqui vai ser a minha altura. Tá? Então, essa altura nada mais é que o quê? Que a distância do ponto A à reta que passa por BC. Ó. Eu vou ter uma reta aqui, ó, tá? Uma reta que passa aqui por BC. Tá? Uma reta R aqui, ó. Tá bom? Bom, então, primeiramente eu vou ter que encontrar quem que é essa reta, a equação dessa reta. E aí eu calculo a distância entre ponto A e essa reta, tá? Então, aqui nós vamos encontrar aqui, ó. Bom, então nós vamos encontrar aqui, tá? A reta que passa por BC, tá? Então, encontrar a reta que passa por BC, tá? Bom, como é que eu vou encontrar essa reta, tá? Bom, lembra lá? Para mim calcular, encontrar uma reta, eu posso usar o determinante. Eu sabendo dois pontos da reta, eu uso o determinante. Então, como é que vai ser o determinante aqui? O determinante vai ser x, y e 1, tá? Quem são os pontos? B e C. Então, x de B, y de B e 1, x de C, y de C e 1, tá?
esses pontos aqui tem que estarem alinhados. Então, eu vou lembrar da condição de alinhamento 3 pontos. Ou seja, o determinante tem que dar 0. Esse ponto XY vai ser um ponto genérico da reta, tá? Da reta R. Alinhando com o ponto B e C, eu consigo achar a equação geral dessa reta aí. Tá bom? Então, aqui, ó, vamos montar o determinante aqui, ó. X, Y e 1. Quem é a coordenada de X de B? Menos 3. De Y de B, menos 1. Tá? De X de C, 2. De Y de C, menos 5. Tá? E 1 aqui. Bom, lembrando lá para calcular o determinante, repete aqui as duas primeiras colunas ao lado da terceira. Tá bom? E aí, o que eu faço agora, depois que eu fizer esse procedimento aqui? Multiplica aqui, ó, x vezes 1 vezes menos 1. Lembrando que isso aqui é positivo, para esse lado é positivo, né? Vai dar quanto? Menos x. Y vezes 1 vezes 2. Mais 2y. 1 vezes menos 3 vezes menos 5. Vai dar mais 15. Para cá agora é negativo, né? Então, aqui vai dar o que aqui, ó? Menos, tá? Menos com menos, que é menos. Vai dar mais. Mais 2. Aqui vai dar quanto? Menos com menos, vai dar mais 5x. E aqui vai dar quanto? Menos com menos vai dar mais 3y. Isso aqui vai dar 0. Juntando x, eu vou ter aqui quanto x? 4x. Ó, menos x com mais 5x, 4x. 2y com 3y vai dar quanto? 5y. Tá? 15 com 2, 17. Pronto. Tá? Essa aqui é a minha equação da reta R, que passa por BC. Tá ok? Agora eu consigo achar a distância. Distância entre quem? Tá? A minha altura é o mesmo que a distância do ponto A à reta R. Tá bom? Então, aqui a minha altura vai ser o quê? Tá? Vai ser o quê? Vai ser o módulo da equação geral A x do ponto A, porque eu estou relacionando o ponto A, mais by do ponto B, mais... Opa! É A, né, pessoal? Que é y do ponto A mais C, tá bom? Isso daqui sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá ok? Bom, A e B e C eu consigo obter aqui, ó, tá? Eu vou ter aqui A, B e C, tá bom? Então, aqui, a minha altura vai ser igual, então, aqui o quê? Quem que é o valor de A? Ah, o valor de A é quanto? 4. X do ponto A, 1. Quem que é o valor de B? 5. X do ponto B, 2. Quem que é o valor de C? 17. Tá aqui, ó, dividido pela raiz quadrada. Quem que é o A? 4 ao quadrado, mais quem que é o B? 5 ao quadrado. Tá bom? Então, a minha altura aqui vai ser igual ao que aqui? 4 mais quanto aqui? 10 mais 17. Dividido por 4 ao quadrado vai dar 16. 5 ao quadrado, 25. Tá ok? 4 com 10, 14. Com 17 vai dar quanto? 27 é 31, né? Então, a altura aqui vai ser módulo de 31. Tá? 16 com 25. 35, 41. Tá? Bom,
Módulo de 31 vai ser quanto? Módulo de 31 é 31 sobre raiz quadrada de 41, tá? Vamos racionalizar isso daqui, tá bom? Então, H vai ser o que aqui? 31 dividido por raiz de 41. Multiplica aqui, ó, raiz de 41 sobre raiz de 41. Então, a minha altura vai ser o quê? 31 raiz de 41 sobre raiz de 41 vezes raiz de 41 vai dar raiz de 41 ao quadrado, que vai dar 41 resultado, tá? Então, portanto, aqui, ó, tá ok? A minha altura relativa ao lado BC é igual a 31 raiz de 41 sobre 41. 31 e 41 são números primos, então não dá para simplificar mais nada, tá ok? Então, aqui nós chegamos na resposta do problema, tá bom? Vamos para o próximo exemplo, então. O exemplo 4 diz o seguinte, ó. Obter a equação da reta R com coeficiente angular 2 e que dista raiz quadrada de 5 unidades do ponto A. Bom, a equação da reta R ele já está dando uma informação importante aqui para nós, ó, tá? O coeficiente angular dela vale 2. E que dista raiz quadrada de 5 unidades do ponto A. Então, vamos fazer um esboço aqui, ó. Tá? Eu vou desenhar uma reta R. Eu vou desenhar um ponto aqui, ó, ponto A. E aqui ele está dizendo aqui que a distância desse ponto até a reta vai ser raiz quadrada de 5. Tá ok? Bom, eu sei que a equação da reta R, eu consigo escrever ela na forma reduzida da seguinte maneira, ó, mx mais n, tá ok? Bom, mas ele não está falando que o coeficiente angular vale 2? Então, significa que o m vale 2, ó. O m é o coeficiente angular, o n é o linear. Então, a minha reta R, eu consigo escrever como 2x mais n. Bom, se eu encontrar o valor de n, eu encontrei a equação da reta, que é o que ele pede. Tá? Então, eu preciso, meu objetivo aqui é encontrar o valor de n. Como que eu vou fazer isso? Bom, se eu tenho um ponto A e tem a equação da reta, e eu sei a distância, eu consigo montar uma relação, e com essa relação eu consigo chegar nesse valor de n. Tá? Bom, primeiramente, para a gente conseguir resolver esse problema, a equação da reta R precisa estar na forma geral. Então, eu preciso passar todo mundo para o primeiro membro. Então, aqui vai ficar como aqui? R vai ser igual a menos 2x mais y menos n igual a 0. Pronto. Está na forma geral agora. Qual que é a forma da distância mesmo de ponto e reta? Bom, professor Éder, a distância é distância de A a reta R vai ser dado pelo módulo da equação na forma geral, x de A mais B, y de A mais C, sobre a raiz quadrada dos coeficientes A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá ok? Bom, quem que é a distância de A até R? Já está falando aqui, ó. Vale raiz quadrada de 5, tá? Distância do ponto A, a reta R já está dizendo aqui. Então, eu vou substituir, ó. Tá? Bom, aqui na equação aqui, é essa equação. Então, o A vale quanto? Menos 2. Tá? O x do ponto A vale quanto? 5. Mais, quanto que vale B? B não tem aqui, ó, mas eu sei que é 1. Tá? Não está aparecendo lá. O y do ponto A. O y do ponto A vale 0. Tá? Mais C. Quem que vale C? Menos n aqui, ó. Tá? Menos n. Tá bom? Isso aqui sobre raiz quadrada de quem? Menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá ok? Bom, olha que beleza. Eu tenho uma relação agora que envolve n. E eu consigo encontrar esse valor de n resolvendo essa igualdade aqui. Tá? Então, aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5, que é igual... Aqui vai dar quanto? Menos 10. Aqui vai dar 0.
e ali vai dar menos n, tá? No denominador vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4 mais 1, tá ok? Então, aqui raiz quadrada de 5 vai ser igual a módulo de menos 10 menos n dividido pela raiz quadrada de 5, tá ok? Aqui eu posso multiplicar cruzado, tá? Bom, o que nós vamos ter aí? Módulo de menos 10 menos n, que é igual a raiz quadrada de quanto? 25, que é 5 vezes 5, né? Em raiz. Então, eu vou ter que menos 10 menos n vale 5, tá? Agora, lembra lá da equação modular como é que eu resolvo? Módulo de um número dá 5, então, esse número que está ali dentro, menos 10 menos n, pode ser o próprio 5 ou o número que está ali dentro pode ser quem? Menos 5. Agora, olha que beleza. Vamos resolver aqui, ó. Menos n é igual a 5 mais 10. Que vai dar quanto aqui? 15. Multiplica por menos 1. Para ficar positivo n. Então, n vai valer menos 15. Tá? Achei um valor de n. Bom, observe que aqui nós vamos ter dois valores, né, para n, porque está em módulo, tá? Então, vamos resolver a outra parte aqui, ó. Menos n é igual a menos 5 mais 10. Então, menos n vai valer 5. Multiplicando por menos 1, eu vou ter que o n vai valer menos 5. Então, eu tenho dois valores para n. Logo, eu tenho duas equações para r, né? Então, portanto, aí, as equações de R são, né? Eu vou ter a primeira equação, y, que é igual ao quê? 2x, né? Aqui, ó, 2x mais n. Se o n vale menos 15, vai ficar 2x menos 15. E qual que é a outra? Que vai satisfazer o nosso problema? 2x menos 5. Tá ok? Bom, então, percebe-se que teve duas possibilidades aqui, pessoal. Tá? Então, esse probleminha é bem bacana, porque a gente trabalhou aqui, ó, equação modular, que pode acontecer, tá? Tá bom? Então, essas são as equações, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos falar de uma aplicação importante da distância entre ponto e reta, que é a distância entre retas paralelas, tá? Então, como que eu vou fazer para calcular a distância entre as retas que são paralelas? Pense um pouco como é que você poderia fazer para encontrar essa distância, tá? Pensou? Bom, observe nosso esboço ali, que a distância entre retas paralelas, basta que eu faça o que aqui? Tá? Pegue um ponto arbitrário aqui, um ponto escolhido em uma das retas e calcule em relação à outra. Tá? Ah, pode ser um ponto da reta T, e aí eu calculo a distância em relação à reta R. Ou pode ser um ponto da reta R, e eu calculo a distância em relação à reta T. Tá ok? Bom, dessa forma, se queremos encontrar a distância entre a reta R e reta T, por exemplo, basta encontrarmos a coordenada de um ponto P qualquer na reta T e assim calcular a distância de P à reta R. Tá? Tá ok? Então vamos lá para mais um exemplo. Exemplo 5 diz o seguinte: são dadas as retas R e S, sabendo que essas retas são paralelas, calcule a distância entre elas. Tá? Bom, de acordo com o que nós acabamos de ver, é o seguinte. Vamos pegar aqui a reta S, vamos encontrar um ponto que pertence a S, e esse ponto encontrado a gente calcula a distância dele com R. Tá ok? Feito isso, a gente consegue achar a distância entre as duas retas. Tá ok? Então, eu vou fazer um esboçozinho aqui, ó. Eu tenho as duas retas paralelas, a reta
R e a reta S, eu vou encontrar um ponto P da reta S, e aí eu calculo a distância em relação à reta R, tá ok? Então aqui, ó, né, vamos encontrar aqui, ó, vamos encontrar a coordenada de um ponto P, que esse ponto P pertence a S, tá bom? Como que eu vou fazer isso, tá? Bom, aqui eu vou pegar na equação da reta S e vou atribuir um valor aqui, ó, para x, um valor qualquer que eu possa escolher, tá? Então você pode escolher um valor qualquer para x. Substituindo, você consegue achar o seu par y, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, x valendo 0, tá? Onde tem x aqui, eu vou trocar por 0 nessa equação e vou encontrar o par de y, tá ok? Então aqui eu vou pegar lá 2x mais 3y menos 6 igual a 0, tá? Então aqui vai ficar 2 vezes x, quem que é x? 0, mais 3y menos 6 igual a 0. Então aqui vai ficar, isso aqui vai dar 0, vai sobrar então 3y menos 6 igual a 0. Y é igual a 6 dividido por 3, né? 3 passa dividindo aqui, eu vou obter 2, tá? Então, meu ponto P, ele tem coordenadas 0 e 2, tá? E ele pertence a qual equação da reta? Ele pertence à reta S, tá bom? Então, aqui eu tenho a coordenada de x de P e a coordenada y de P. Agora ficou fácil. Bom, se eu tenho um ponto P que pertence a S e conheço a equação de R, basta a gente aplicar a distância do ponto P à reta R, que vai ser dada pelo módulo, né, da equação aqui da reta, na forma geral, x de P mais by de P mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá ok? Então aqui vai ficar o quê? Distância de P até R vai ser igual, pega lá a equação de R, 2 vezes x de P, quem que é x de P? 0, mais 3 y de P, vale 2, mais o C, que é quanto? Menos 10, tá ok? Dividido pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá ok? Então, aqui a distância de P até R vai ser igual a 0 mais 6 menos 10 dividido pela raiz quadrada de 4 mais 9. Distância de P até R vai ser igual, então, aqui vai dar quanto? Módulo de menos 4 dividido por raiz quadrada de 13, tá ok? Bom, quanto que é o módulo de menos 4? Módulo de menos 4, módulo de um número negativo, né, é o oposto dele. Então, aqui vai ser 4 sobre raiz de 13. A gente não costuma deixar a raiz de 13 embaixo, né, por ser irracional. Então, nós vamos racionalizar isso daqui, tá? Então, a distância aqui de P até R vai ser igual ao quê? 4 sobre raiz de 13, que multiplica raiz de 13 sobre raiz de 13. Então, a distância de P até R vai ser igual a 4 raiz de 13. Embaixo, raiz de 13 vezes raiz de 13 vai dar raiz de 13 ao quadrado, que vai dar 13. 13 e 4 não dá para simplificar, então acabamos de encontrar a distância de P e R. Bom, né, como distância
de R a S é o mesmo que a distância de P a R, né? Nós temos então que distância da reta R à reta S vai ser 4 raiz quadrada de 13 sobre 13. Tá bom? Tá ok, pessoal? Tá bom, então. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho de tecnologia e matemática. Então, todos esses exemplos que nós fizemos na aula, nós vamos fazer ele agora no GeoGebra, tá? Então, o GeoGebra, ele é uma mistura das palavras, né? Geometria e álgebra, tá? E é um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra em uma única guia. GeoGebra é um aplicativo muito bom, tá? Para o estudo da matemática, tá ok? A licença dele é gratuita, então isso é muito interessante. E o download você pode fazer nesse site aqui, ó, tá? GeoGebra, www.geogebra.org, tá ok? Então, se você ainda não tem no seu computador, tá? Faça o download lá, ele é gratuito para você, dá para você fazer muitas coisas interessantes no GeoGebra. Em alguns celulares ele funciona também. Procure lá, né, no seu celular lá na loja de aplicativos, você vai conseguir encontrar ele também, tá ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é a tela quando você abre o GeoGebra, tá? Só para mostrar aqui a versão que eu estou utilizando, essa versão aqui, ó, tá? 5.0, tá? Essa versão que eu estou utilizando aqui no exemplo, tá bom? Esse primeiro exemplo foi aquele que nós já calculamos, que a resposta dele lá, se você voltar no vídeo, você vai ver que foi 2 raiz de 2, tá ok? Então aqui, ó, eu vou colocar o ponto, né, nessa coordenada 1 e 5, então aqui eu vou pegar o meu ponto aqui, tá ok? 1 para x, 5 para y, eu vou ter aqui a coordenada do ponto aqui, tá? Esse ponto A aqui, eu posso renomear ele, tá bom? Eu posso colocar aqui P, tá ok? Então aqui, para fazer isso, né, basta que eu clique com o botão direito e aqui eu venho na opção renomear, tá ok? Bom, aqui, ó, né, no menu aqui nós temos várias possibilidades, ó. Em cada uma dessas daqui, se eu clicar nessa setinha aqui, eu vou ter as opções que cada menuzinho desse oferece, tá ok? Então aqui o primeiro que eu estou utilizando é a função ponto. Eu estou colocando aqui um ponto P de coordenada 1 e 5. Já está aqui o meu ponto, tá ok? Então o meu ponto P, ó, de coordenada 1 e 5. Agora eu vou inserir a minha reta. Minha reta é x mais y menos 2 igual a 0. Né? Aqui embaixo tem um campo de entrada, então eu vou digitar aqui, ó, tá? R, 2 pontos, tá? Qual que é a minha equação? X mais y menos 2 igual a 0. Ó que beleza. Dá um Enter. Pronto. Coloquei a minha equação aqui, tá? Equação da reta aqui. Né? Vocês lembram que a resposta deu 2 raiz de 2, não é isso? Eu venho aqui, ó, nesse menu aqui, tá? E vou aqui, distância, comprimento ou perímetro. Então, quando eu seleciono aqui essa opção, tá vendo? Eu venho aqui, clico no ponto, ou seja, eu quero calcular a distância do ponto até onde? Até a reta, tá ok? E aí, ele calculou aqui a distância de P até R, que deu quanto? 2,83. Aqui ele está na forma decimal. Se você pegar 2 vezes a raiz quadrada de 2, fizer isso na calculadora, tá? Raiz quadrada de 2 vezes 2, tá? Eu vou ter esse valor aqui, ó, tá? Aqui no GeoGebra ele está aproximando, né? A terceira casa aqui, o 8 vai aumentar para 3 aqui. Então aqui ele está jogando aproximado, tá bom? Então esse primeiro exemplo, né? A gente consegue verificar aqui que realmente, né? Aquilo que nós fizemos lá no cálculo aqui
deu esse valor mesmo, tá ok? Vamos para o próximo então. No exemplo 2 aqui, nós queríamos encontrar a distância da origem do sistema cartesiano a uma reta, tá? Então, se você voltar no vídeo aí, você vai ver que a resposta foi raiz de 5 sobre 5, tá bom? Então, aqui, primeiramente, eu vou selecionar aqui ponto e vou colocar o ponto aonde? Na origem do sistema cartesiano, tá? Aqui, ó, tá? Esse ponto A, eu vou colocar aqui, vou renomear ele como sendo ponto P, tá? Ok? Então, renomeei aqui. E a minha equação da reta R, ela está na forma reduzida. Então, eu posso escrever ela aqui no meu campo de entrada. R, dois pontos, y igual a 2x, tá? Menos 1. Tá ok? Dá um Enter. Tá feita a minha reta R. Tá ok? Então, aqui agora, pessoal, eu posso simplesmente calcular a distância de P até R. Como é que eu faço isso? Vai aqui nesse menu, tá? Seleciona distância, comprimento ou perímetro, e aí basta que eu clique no objeto ponto e no objeto reta, que aí eu vou calcular a distância. E aqui está a distância, que é igual ao quê? 0,45. Se eu pegar a calculadora, raiz quadrada de 5, tá? Dividido por 5, vai ser igual a quanto? 0,447. Aqui ele está aproximando, tá certo? O GeoGebra está usando duas casas após a vírgula, então esse 7 vai virar o 4, vai fazer o 4 virar 5. Tá ok? Então tá ok. Vamos para o próximo. O exemplo 3 dizia o seguinte: um triângulo tem vértices nos pontos A, B e C. Calcule a medida da altura do triângulo relativa ao lado BC, tá? Então aqui novamente no GeoGebra eu vou selecionar ponto e vou colocar aqui o ponto A, coordenada 1 para x, 2 para y, tá? Ponto B, menos 3 para x, menos 1 para y, tá aqui, ó. E ponto C, 2 para x, menos 5 para y, tá aqui, ó, tá? Bom, aqui nessa opção, pessoal, eu tenho aqui polígono. Então, aqui eu vou desenhar o meu polígono. Eu clico em cima, seleciono essa opção, clico em cima aqui, né? E vou seguindo os pontos aqui, ó. Tá ok? Pronto. Formei o triângulo ABC. E aí ele queria calcular a distância, né? Da altura relativa ao triângulo, né? Medida a altura relativa ao lado BC, tá? Então, daqui até aqui. Bom, aqui, pessoal, eu posso colocar um segmento aqui, ó, né? Ou simplesmente uma reta que passa por BC, que foi assim que nós fizemos, ó, tá? E aí eu quero calcular a distância da onde? De A até essa reta. E aí, então, novamente eu venho aqui, seleciono aqui, ó, distância, comprimento ou perímetro, seleciono o ponto. E eu quero o que? A reta, né? Em relação à reta. E aí eu vou ter a distância do ponto A até a minha reta, né? Que aqui ele nomeou como reta F, é 4,84. Tá? Se você retornar o vídeo aí, você vai ver que lá na nossa resolução, a resposta deu 31 vezes raiz de 41 sobre 41. Né? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 41 vezes 31, certo? Dividido por 41, tá? Olha lá o resultado, ó, tá? Aqui o GeoGebra, né, nos mostra o valor que chega aqui, tá ok? Então esse é mais um exemplo aqui que a gente conseguiu fazer no GeoGebra, tá bom? Então vamos para o próximo. Bom, pessoal, nesse exemplo 4 aqui, estava falando o seguinte: obter a equação da reta R com coeficiente angular 2 e que dista raiz de 5 unidades do ponto A, tá ok? Então, o ponto A ele está aqui 5 para x, 0 para y, então está sobre a reta x aqui no ponto 5, 0, tá? Essa reta aqui que ele está querendo encontrar, ela tem raiz quadrada de 5 unidades do ponto A. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal?
eu vou inserir aqui uma circunferência, tá? Com centro e raio, tá? Ou seja, centro em A e o raio aqui, ó, vai ser o que? Raiz quadrada de quem? De 5, tá? No GeoGebra, quando eu quero colocar raiz quadrada de algum número, eu vou colocar esse comando aqui, ó, SQRT, entre parênteses o número que eu quero, tá ok? Bom, gerou aí então uma circunferência. Essa circunferência, pessoal, se você observar, ela tem o comprimento do raio dela é raiz de 5 unidades. Então a reta que vai passar por aqui, ela tem que ser tangente a essa circunferência. Qualquer reta que passar tangenciando a essa circunferência, vai acontecer o que? Vai ser distante raiz de 5 unidades do ponto A. Porém, ele falou aqui que a reta R é de coeficiente angular 2. Tá? Então, pessoal, primeiro eu vou criar um controle deslizante porque eu não sei o coeficiente linear, quanto que vale, né? Então, eu vou colocar aqui o N, coeficiente linear, e aqui eu vou colocar o intervalo, eu vou colocar aqui de menos 30 até mais 30. Eu posso colocar o que eu quero aí, a distância que eu quero. O incremento, ou seja, vai variar de quanto em quanto. Eu quero que varie de 1 em 1, tá ok? Criei aqui meu controle deslizante. Agora eu vou inserir a minha reta R. Lembra lá que a reta R a gente colocou na forma reduzida? Ficou y, que era igual ao coeficiente angular vezes x, ou seja, 2, que é o nosso coeficiente angular, vezes x, mais quem? Coeficiente linear, que eu não sei, pessoal. Tá? Tá aqui. Então, essa aqui é a nossa reta R, tá? Perceba que ela não está tangenciando a circunferência, porque o meu N está valendo 1, ó, tá? Lembra qual foi a resposta? Tá? Então, aqui eu posso variar o meu N, ó. O que vai acontecer? Ó, quando o N vale menos 5, que eu vou ter essa equação, eu vou ter aqui que a distância do ponto A até a reta R, tá? Vai ser o que? Raiz de 5, ó, tá? Qual que foi a outra possibilidade que nós encontramos para a outra equação? Quando o N valia menos 15, ó, tá ali, ó. Então, nós vamos ter duas retas, uma passando aqui no menos 5, né? Lá no coeficiente linear valendo menos 5 e a outra valendo menos 15 aqui, ó. Tá? Tá cortando menos 15 aqui. E a outra possibilidade que eu tenho é quando o N vale 5 aqui, ó. Tá cortando lá no 5, coeficiente linear. Então, são essas duas possibilidades aqui, ó. Menos 15 e menos 5. Tá ok? Legal, né? Então, vamos para o próximo. Bom, pessoal, vamos para o último exemplo aí, tá? Lá no quinto exemplo, lá no vídeo, né? Anteriormente aí nós fizemos, ele dizia o seguinte: são dadas as retas R e S, sabendo que essas retas são paralelas, calcule a distância entre elas, tá bom? Então, lembra lá que nós escolhemos um ponto de S, e aí com essa coordenada do ponto de S, a gente calculou a distância dele a R, tá? E aí a resposta lá deu 4 raiz de 13 sobre 13. Então, aqui no GeoGebra eu vou inserir essas duas equações de reta aqui, para ele desenhar elas aqui para nós. Então, vai ficar lá no campo de entrada embaixo, ó, R é igual a 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Né? Dá um Enter. Aqui está a nossa reta R, agora vamos colocar a reta S. A reta S, 2 pontos, 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Tá aí. Perceba que as retas são paralelas, como ele está falando, né? Agora eu vou calcular a distância entre elas. Então, aqui, seleciono aqui distância. Eu vou calcular a distância entre a reta R e a reta S. Seleciono as duas, tá? Eu vou ter aqui a distância que ele me calculou aqui, tá ok? Aqui ele está aparecendo só aqui, ó, 1,11, né? Então, se eu pegar lá
o resultado da conta, tinha dado 4 raiz de 13 sobre 13. Então, raiz de 13, tá? Ó, raiz quadrada de 13 vezes 4, tá? Dividido por 13. Eu vou obter aqui o resultado, tá? Da distância aqui, ó. Aqui lembrando que o GeoGebra aproximou novamente, ó, 2 casas após a vírgula. Esse 9 vai aproximar aqui, o 0 vai transformar para 1. Tá ok? Então a distância entre as duas retas aqui, né, bateu lá com o nosso exercício. Tá bom? Então até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. Obrigado a todos.